nono ano, fizeram a leitura do texto Comer, Cuidar e Educar. E depois de ler esse texto que fala sobre uma alimentação saudável, né? E sobre os recentes problemas, né, recorrentes relacionados à nutrição e peso, o que vocês dizem para mim sobre esse texto? Vocês acham que ele é um editorial ou uma carta do leitor? Quais características deixam claro para a gente que é um editorial ou uma carta do leitor? Vocês acham que isso aqui é uma carta do leitor? Foi uma resposta a alguma coisa que alguém leu? Não, é um editorial, né? Porque o editorial, na verdade, aqui ele tem uma junção de ideias, né? Ele tem dados que são colocados para provar sobre os problemas que as pessoas estão tendo por conta da obesidade, por causa da má alimentação. Tem características de um grupo que está falando, que está explicando, que está contando, falando do Brasil, da população daqui, né? Depois fala de dados da Organização Mundial da Saúde. Em momento algum está respondendo alguma coisa, né? Tá colocando seu posicionamento em relação a alguma reportagem que foi lida em uma revista, em um jornal. Então, não tem como ser carta do leitor, realmente é um editorial. E aí, a gente vai ter que fazer esse exercício aqui da página 123, tá? E eu gostaria de fazer junto com vocês. Para quem já leu o texto, fica muito fácil, porque as respostas estão praticamente todas no texto. Então, vamos lá? Número 1 da página 123. O primeiro parágrafo aborda o conflito entre duas situações típicas da contemporaneidade em relação à prática alimentar. Identifica esse primeiro parágrafo. Qual é, na verdade, o conflito entre duas situações típicas de contemporaneidade? São coisas contemporâneas, coisas que têm acontecido agora, coisas que têm acontecendo nesse tempo. Quais são? Em relação à prática alimentar. Lá no primeiro parágrafo fala o quê? Que a gente pode colocar com as nossas palavras, tá? Com as palavras de vocês, na verdade assim, existe um grande sobrepeso, né? Um grande problema de obesidade, mas ao mesmo tempo existe uma busca exagerada por dietas, né? É um paradoxo, é contrário. Então, na verdade, assim, a obesidade, então, assim, um grande número de pessoas obesas, a obesidade, contra a busca exagerada por dietas, tudo em excesso. Ou é gordo demais, come demais, não faz exercício, não se alimenta bem, ou é focado, só quer emagrecer, fazer dieta sempre magro demais. Então, não é legal. O meio termo entre isso é que é importante, tá? Então, o que a gente vai escrever? Obesidade, né? Versus a busca exagerada por dieta, tá? Número 1. Número 2. Ainda no primeiro parágrafo, há uma expressão que consegue traduzir de forma eficiente a contradição entre as situações identificadas na questão anterior. Qual é? Transcreva do texto essa expressão. Foi o que eu acabei de falar para vocês, né? Paradoxo saliente, porque é muito claro tudo isso, é uma contrariedade muito clara. Então, paradoxo, que é o que está em meio vermelhinho aqui, tá? No primeiro parágrafo. Paradoxo saliente. No quinto parágrafo, o autor do editorial, ao analisar a questão da obesidade, afirma que, de certo modo, estamos diante de uma pandemia. Explicite o que ele quis dizer com essa declaração. Essa palavra pandemia, a gente está ouvindo ela todo dia, né? Na verdade, o que ele quis dizer com essa declaração? Ele quis dizer que a obesidade é uma doença que vem afetando cada vez mais a população. Então, assim, tem um número muito grande de obesos, tá? Então, a obesidade vem afetando um grande número de pessoas no mundo inteiro, tá? É um exagero a quantidade de obesidade mórbida, ok? 4. O texto revela uma contradição peculiar em relação aos hábitos alimentares da sociedade do século XXI. Identifique. Então, assim, qual é essa contradição? É o que a gente falou lá no comecinho, né?
Do mesmo jeito que tem gente que tem uma preocupação exagerada com alimentação saudável, tem grande número de pessoas com sobrepeso. Então, paradoxo de novo. Grande número de pessoas que se preocupam com alimentação saudável e grande número de pessoas obesas. 5. O autor do editorial ressalta que existe uma diferença entre dieta e boa alimentação. Associa essa afirmação à rotina agitada das pessoas na sociedade contemporânea. As pessoas que trabalham, ficam fora de casa o dia inteiro, não comem direito, só comem fast food, só querem comida rápida e acabam não se alimentando bem. Então, assim, qual é a diferença entre a dieta e a boa alimentação? De acordo com o editorial, tá? Eles dizem o quê? Que a alimentação, a boa alimentação, ela deve começar em casa. Entretanto, como as pessoas trabalham muito, não têm tempo, só vivem correndo, o que tem acontecido com essas pessoas? Elas ficam muito pouco tempo em casa e a alimentação saudável fica prejudicada, né? Porque dificilmente você vai conseguir ter uma alimentação saudável fora de casa. Então, a gente tem que associar o exagero do trabalho em si, né? Rotina muito agitada e a falta de preocupação em ter uma boa alimentação que tem que começar em casa. É isso que vocês têm que colocar. No 9º parágrafo, o autor cita os conselhos de Michael Pollan, especialista em alimentação, em termos argumentativos. Quais são os argumentos que ele usa, tá? Qual foi a intenção do editorial fazer essa referência? Por que vocês acham que eles colocaram uma situação sobre justamente esse Michael Pollan? Por quê? Porque toda vez que a gente cita alguém que é especialista naquilo que a gente está falando, o que acontece? Lembra que eu falei para vocês? Então, dá credibilidade ao texto, né? Dá credibilidade. E aí, esse Michael Pollan sendo um especialista na área de alimentação, é óbvio que o que ele está falando é o correto. Então, para dar credibilidade ao texto. 7. De acordo com o texto, são 2 os principais aspectos que potencializam a problemática da obesidade no mundo atual. Quais são? A gente leu. O sedentarismo e a alimentação inadequada, certo? Então, na verdade, sedentarismo, gente que não faz exercício físico, e alimentação inadequada porque come tudo errado, tá? E aí acaba comendo produto industrializado, coisa que não é bom para a saúde de ninguém, certo? 8. No 4º parágrafo, o autor retoma uma informação presente no 3º parágrafo, potencializando-a negativamente. Explica como isso se dá. Então, no 4º parágrafo, ele acaba retomando uma informação lá do 3º parágrafo e acaba fazendo com que ela se torne negativa. E qual é? Vocês sabem como é que é? A palavra que ele usou, qual foi a palavra que ele usou? A palavra pior, tá? Pior. Nos 2 casos, crescem os contingentes, tanto quem é do caso da obesidade, como quem tem exagero em fazer dieta, tá? Que refere-se todinha à situação do 3º parágrafo. Então, qual foi a palavra que potencializou tudo isso? A palavra pior, ok? Que diz que nos 2 casos, tanto na obesidade como no excesso de dieta, tudo isso fica muito pior, ok? E aí ele dá os dados da obesidade e assim por diante. Na página 124, nós temos um desenvolvendo habilidades, que eu gostaria que vocês fizessem agora, nesse final da nossa aula, depois do nosso vídeo. E hoje a gente acaba terminando o módulo 8, também de produção de texto, certo? E numa próxima aula, a gente vai começar a aula do módulo 3 ou começar a trabalhar o livro de literatura. Eu ainda prefiro começar o módulo 3. O livro de literatura vocês ainda têm que fazer o resumo, não precisa me mandar foto, ainda não, mas eu também vou passar mais um pouco, né, de capítulos para vocês fazerem o resumo a partir de amanhã. Então, para agora, fazer o desenvolvendo habilidades e amanhã a gente começa, a gente faz a correção e começa a trabalhar o módulo 3, o módulo 9
do livro 2, do segundo bimestre. Perdão, eu me enganei. Um abraço, bom trabalho e até amanhã.